Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma modalidade de investimento que já é famosa no Brasil. Tem em torno de R$ 1 tri, principalmente nos principais bancos, e é fundamental aí, principalmente para algumas ferramentas sucessórias, que é a previdência privada. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre os seus benefícios, o que devemos cuidar e como ela pode ter muitas vantagens na sua carteira de investimentos. Meu nome é Felipe Fontana e tenho o objetivo de lhe ajudar e lhe auxiliar na melhor forma de investir o seu dinheiro, sempre pensando numa melhor sucessão dos recursos e uma tributação melhor. Siga esse canal aqui, divulga para todo mundo aí que falaremos nesse canal muito sobre investimentos. Bom, pessoal, é importante dizer, né, gente, da questão da sucessão patrimonial, que a previdência privada é uma ferramenta poderosíssima. Sabe que todo mundo deveria ter uma previdência privada, porque ela é como se fosse uma mini offshore, um mini fundo exclusivo, e hoje tem mais de, olha, uma validade de 400, 500 fundos de previdência, tudo que é tipo, multimercado, ações, até Bitcoin, algumas modalidades foram criadas. Então o objetivo é a gente vai bater um papo como a gente pode planejar hoje para proteger o futuro da nossa família, né, pessoal? Previdência privada é o tema de hoje. E aí, pessoal, trocando uma ideia, né, da previdência privada, porque que ela é bom? Hoje a gente tem um problema, principalmente com a reforma tributária, um desafio da sucessão. O desafio da sucessão que a gente fala, hoje a transferência de patrimônio para outra pessoa, ela custa muito tempo, muito custo, questão de burocracia, uma coisa que a gente tem que cuidar muito, né, quando a gente faz uma transferência de recursos, uma doação para um filho, ou no caso a gente chega a faltar também na questão dos impostos, né? Às vezes o inventário, gente, pode demorar alguns anos, meses e anos que a gente pode ter a questão de algum problema nisso aí, questão de advogados, tudo isso, e próprio imposto sobre herança e TCMD chegando em alguns estados em torno de 8%, né? A gente tem o Rio Grande do Sul em torno de 6 a 8, né? São Paulo está discutindo ter acima de 4, 6. A reforma tributária ela traz uma possibilidade de até uma tributação bem maior, né, que pode chegar a 20%. E aí a gente pega outros países, né, gente, que a tributação, principalmente do imposto de herança, ela chega a passar 40%, Estados Unidos é 40%. Né? Existem alguns vídeos que a gente bateu um papo aqui também, né, sobre offshore, né, porque é interessante a gente se proteger. E aí existe outra questão também da sucessão, né, gente, que é o conflitos familiares e a falta de liquidez imediata, né, gente, isso é uma coisa fundamental que a gente tem que cuidar. Isso é importante que muitas vezes algumas famílias, muitos irmãos, muitos herdeiros acabam tendo que vender um patrimônio, né, para poder pagar os impostos de sucessão, advogados, custos de cartório, todas essas questões. E isso aí a gente sabe que cada ativo tem um valor sentimental. Então, se a gente puder evitar essas questões, é uma coisa muito importante. A previdência privada pode ajudar nisso que a gente vai ver nessa apresentação aqui. E onde a previdência entra, né, pessoal? Uma coisa interessante. Primeiro que ela não passa por inventário. Então, é uma coisa aí que você poupa, você faz uma previdência privada, contrata aqui na Visem, contrata com a gente, na XP, e você vai ter lá todos os campos do beneficiário, né, que o recurso. Então não passa a inventário. Aconteceu alguma coisa com vocês, principalmente na modalidade PGBL e VGBL, ela vai automaticamente sair do inventário em 30, 45 dias, já está pago na conta dos beneficiários. Rapidez do pagamento, né, semanas, não anos, como é às vezes na questão de um certo inventário. E os beneficiários recebem diretamente, então eu posso lá colocar 100%, 50% para um filho, 50% para o outro, 30% para outra pessoa, e essas pessoas recebem diretamente, sem imposto, por enquanto, né? Sempre lembrando que o Brasil é sempre algumas surpresas, né? Mas não paga imposto não. E pode ser usada como uma ferramenta de liquidez imediata para herdeiros, pessoal. Isso é uma coisa fundamental, gente, para a gente discutir, que a gente pode montar, principalmente num planejamento sucessório, para um cliente que tem uma carteira de R$ 2 milhões,
e ele tem mais 4, 5 milhões em prédios e ativos, a gente pode simplesmente montar quanto que seria esse custo de TCMD e a gente monta isso em previdência, colocando lá, vamos colocar 300, 400 mil reais nesse ativo, fica rendendo conforme as outras aplicações, uma coisa muito importante que hoje fundos de previdência tem as mesmas rentabilidades que fundos de investimentos, até tem mais vantagem que os fundos de investimentos. Tá? A gente vai bater um papo um pouquinho mais para frente aí, na questão da portabilidade. Mas, se acontecer alguma coisa, os herdeiros já recebem esse recurso do imposto, né, nas suas contas, né, para poder encaminhar os custos, principalmente, do resto dos ativos e tal. Então, a gente faz muito esse planejamento na carteira do cliente. Uma coisa fundamental aí, como liquidez naquele momento de estresse, aquele momento realmente bem delicado ali, da morte, principalmente aí do principal, que era o dono da conta, né? E as vantagens da previdência privada, a flexibilidade na escolha de beneficiários, isso é uma coisa bem interessante, pode botar 10% para o filho, 20% para o vizinho, 30% para a esposa, pode fazer do jeito que a gente quiser. É fundamental quando a gente contratar, a gente faz essa adição de beneficiários. Quer mudar beneficiário? Liga ali para o filho, Felipe, quero mudar o meu beneficiário, consegue botar o percentual também, bem tranquilo de se fazer. Possibilidade de atualização ao longo do tempo, como eu falei, existem vários fundos de investimentos, eu posso botar em fundo CDI, fundo de inflação, e essa vai ter realmente a correção como um fundo de investimentos. E aí, pessoal, existe também a questão do tratamento fiscal diferenciado, regime regressivo, de IR, pessoal, isso aí tem um tratamento diferenciado, a gente sabe que existe duas modalidades, VGBL, PGBL. PGBL é aquele que paga bastante imposto, né, de renda, ele consegue abater até 12% da sua renda em previdência, transformando seu imposto em previdência, né, pessoal? Isso é uma coisa fundamental, esse diferimento de imposto, onde a gente joga esses 12% e a gente consegue diminuir a questão do imposto. E o VGBL também ao mesmo tempo. E quanto a gente vai com a previdência privada, é uma das únicas aplicações do Brasil, não vou dizer que a partir de 10 anos, gente, é 10% de tributação. Isso é uma coisa muito interessante, né, gente? 10% de tributação, não existe investimento hoje que trabalha na questão de 10% de tributação. O Tesouro Direto, CDB é 15% no máximo, pode ir para 17,5%, a Previdência ela é em torno de 10%, então ela tem muitos benefícios, porém sempre é de longo prazo, a partir de 10 anos ela tem essa questão. E aí um complemento também, né, gente, de aposentadoria e ferramentas de sucessão, como a gente tem conversado nesse vídeo, a previdência privada ela ajuda bastante. E para trazer um comparativo, né, gente, a questão da previdência com inventário normal e de previdência privada, para a gente trabalhar nisso, a gente vê claramente, às vezes o processo do inventário ele demora meses, anos, dependendo do caso. A sucessão via previdência privada ela é rápida, ela é semanas. Olha, tem casos aí de 30 dias já está na conta dos beneficiários. Necessidade de inventário judicial e extrajudicial, tá, na questão do inventário, na sucessão, com a previdência nem passa por inventário, tá? Por enquanto a lei é muito clara nisso. E até teve uma decisão do STF em 2024 final, onde falava mais uma vez que nem TCMD tem, né? Então foi batido o martelo 11-0 no STF nessa questão, então ela não passa realmente no inventário nessas questões previdência privada. A gente também, na sucessão com o inventário, tem os custos elevados, né? TCMD, honorários e custos, e os custos são bem reduzidos, né, na questão de previdência privada. A sucessão com o inventário muitas vezes gera alguns conflitos familiares, né? A gente tem que vender um imóvel, vender um ativo para poder pagar, e ali a própria sucessão já é distribuição clara e objetiva, né? E aí a falta de liquidez imediata também no problema da sucessão com o inventário, isso é um problema muito comum, né? Que a gente vê principalmente no agronegócio, né, gente? Onde a gente tem bastante terras, imóveis e tal, e aí tem que vender o imóvel, né, para poder trabalhar. Já a sucessão via previdência privada, ela é uma imediata, né, na questão dos herdeiros, né? Então é bem interessante a gente discutir isso daí, esses pontos fundamentais. Só a previdência privada, o objetivo aqui é a gente mostrar que existem ferramentas interessantes de sucessão, principalmente a gente vê no agronegócio, que tem bastante patrimônio,
imóveis e a gente consegue transformar uma aplicação financeira no mecanismo de sucessão. Previdência privada todo mundo tinha que ter, tá? É um mini fundo exclusivo, quero trocar depois para outro fundo, eu não pago imposto, quero ter uma estratégia agora mais para ações, a gente consegue fazer a portabilidade, não paga imposto, só vai realmente pagar imposto no momento que sacar. Então é uma ferramenta que todo mundo tem que ter, iniciar também com os jovens, as crianças, quando nasce um filho a gente faz uma previdência, que também é a última coisa que a gente vai mexer é na previdência privada. Então, recomendação aqui, né, a gente não pode recomendar, mas recomendando, tenham uma previdência privada, construam esse legado de longo prazo, que essa ferramenta para a sucessão patrimonial, para o legado, vai ser fundamental para você. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, aqui tem meu e-mail nos comentários, entre em contato. E a previdência privada, vocês podem fazer uma com a gente também, junto com a Visem, ou portabilizar a sua previdência para nós, principalmente para sua conta aqui na XP. É um movimento bem tranquilo e a gente consegue achar um fundo com a melhor rentabilidade, uma taxa de inflação não muito alta, para que você cada vez mais tenha ganhos ao longo do tempo e pense na sucessão patrimonial. Conta com a gente, conta com a Visa e conta com o Felipe para fazer da melhor forma a sua caminhada financeira próspera. Grande abraço, até a próxima.